Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, sol aqui em São Paulo, tempo bom, 26 graus, 11 horas e 29 minutos do dia 4 de abril de 2022. Que venha abril, que venha o segundo trimestre. Fomos muito bem no primeiro. Agora 28 graus em São Paulo, corrigindo, com Ayrton Senna de ponta a ponta. A nossa meta, eu poderia dizer que até é um sonho, né? E a gente tem que trabalhar para realizar nossos sonhos, é fazer de ponta a ponta lucro no mini índice, mini dólar e ações. Fomos bem nos 3 primeiros meses, conseguimos, e vamos trabalhar duro, estudar para concretizar a nossa meta. Se a gente pegar aqui 12 quadradinhos, né, 3 nós já riscamos, o primeiro semestre já foi, temporada de balanços acabou, que venha o segundo. Obrigado pela audiência excelente que tivemos no final de semana, né, o desafio foi no alvo. E aí a galera se empolga, o Siri tirou a última garra da lata. Então, eu vou começar prestigiando os nossos amigos do YouTube. E vamos em frente, uma ótima semana a todos. Marcos Pereira, querido amigo, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Parabéns pelo desafio cumprido, 121 mil pontos, foi o segundo do ano. Aguardamos 126 mil pontos e a próxima imersão. Seguimos juntos até dezembro. Um grande abraço ao Mário Weber. Forte abraço, professor Fúria. Que Deus abençoe a todos nós. Tudo de melhor para você e para sua família. Para o Mário também. Realmente, né? Nós tivemos a primeira etapa que foram os 115 mil pontos. Agora 121 e agora 126. Eu acredito que atinja em abril. Amanhã eu vou falar qual data. Apesar que isso é secundário, né? Quando será atingido de fato o desafio, que é o destino final do Siri. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram, Top Traders Underline, e também coloquei uma matéria no feed falando justamente sobre isso. Quem diria, né, que o mercado poderia estar no patamar que está? Nós sempre acreditamos e trabalhamos para tentar conter a turbulência, né, minimizar os seus efeitos, e agora, num momento melhor. Mário Weber, grande mestre, boa tarde. Hoje não é dia da mentira, ninguém pode ter mais dúvida, alvo atingido. É engraçado, né? O Siri tirou a última garra da lata no dia da mentira, né? Parabéns, 1000 vezes parabéns, obrigado. Entendo que o reconhecimento pelo trabalho bem feito tem que ser público. Parabéns também para toda a sua equipe, exatamente, né? A gente conversou durante algumas horas na sexta-feira já para estruturar o próximo lançamento, a imersão. Né, muita gente tem dúvida se vai ter uma próxima imersão, eu sempre garanti que sim. Né, há um boato aí no mercado que a gente vai encerrar as atividades quando bater os 126 mil pontos, não mesmo. Né, a gente já está pensando na próxima imersão, tentando trazer a melhor condição ao aluno. Né, então a gente acredita sim que vai atingir os 126 mil pontos em abril. Parabéns também para a equipe, é isso, né? A equipe é a base, né, e a família é a razão, né, de tudo, assim como o aluno, que é a essência do nosso trabalho. Como diz o Marcos, faca na caveira, porque 2022 é nosso, é isso mesmo. Day trade estendido na veia. Eu fiz algumas enquetes no Instagram, né? O day trade estendido é uma técnica exclusiva da Top Traders. Às vezes vai no alvo de início, depois... Pra vocês terem uma ideia, eu nem sabia disso. A semana retrasada nós fizemos 2.310 pontos no day trade, semana passada 2.675. Isso fora o swing trade. Ok? Fora o swing trade. Então é isso aí, vamos em frente. Ademilson G. Martins, parabéns, Wagner, nada resiste ao trabalho. Parabéns a todos nós, Marcos, Mário, Ademilson, a galera que está conosco no dia a dia. Por gentileza, assim que possível, análise quero. Entrei no dia que você comentou que seu filho havia ligado e pediu uma ação para entrar naquele dia, é verdade. Aí ontem ele perguntou para mim se já é hora de vender. Está 783 e dando bom. Quero, né? Pessoal, vamos falar de racional aqui no mini índice. Agora vamos. Tá no 121.425. Eu falaria em compra a 121.425. Eu vou explicar por quê. Daí eu já volto lá na pergunta do Martins. Então vamos lá, vamos ver o mini índice. Então a gente falou em compra no 121.425. É possível que nós tracemos aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, né? Eu não acredito que ela vai ser tocada. Aí eu vou explicar por quê.
nós temos uma região com alguns pontos de suporte, né? Nós temos aqui um ponto número 1. Ah, mas o mercado foi abaixo do ponto. Ok. Né? O mercado, muitas vezes, ele faz isso mesmo, né? Então, é o 121.385, 121.370. Né? E tem essa mínima aqui que é 121.370 e aqui 121.330. Então, são pontos número 1, número 2 e número 3 aqui de suportes. Então eu acredito que o mercado segure por aí. Ah, ele foi um pouco abaixo, tal, sim, tá com as bandas de Bollinger justapostas, não fechou gap. E eu penso que a partir daqui ele pode voltar aos 122 mil pontos. Nós temos um day trade em andamento, alvo a 122.200. Né? Você fala, ah, mas ele abriu lá em cima. Só que quando a gente entrou no day trade depois da abertura. Então eu acredito que ele se aproxime aqui algo entre 122.225, 122.300, a gente colocou 122.200 para ficar algo intermediário, ele não precisa bater a máxima para bater nosso alvo, então 122.200 é o alvo do day trade. Se não bater hoje, a gente estende para amanhã, por quê? Porque a gente trabalha com uma margem, por exemplo, eu tenho 500 mini contratos no swing trade, quanto que eu trabalho no day trade? Entre 70 e 90. Depende, está mais ou menos longe da média, então é um manejo que é admissível, dá para trabalhar. E o racional, não estou falando day trade, o racional do YouTube, 121.900, 122 mil pontos. Lembrando que no ano nós erramos só em 2 pregões e em dezembro nós acertamos todos os racionais também. Por que esse racional? Né? Mostrar a motivação, ensinar sempre alguma técnica, educar. E é como se nós estivéssemos numa aula de imersão, num desafio, numa transmissão ao vivo, alguma coisa assim. Então, falando de quero-quero, né? Lojas quero-quero, ela sempre me lembra a Gramado, né? Porque, na verdade, nós estávamos viajando para o Gramado, só que nós ficamos hospedados em Canela. E aí, eu avistei uma loja da loja quero-quero. Eu nunca tinha estado diante de uma, eu não sei exatamente em que estados ela está, depois eu posso ver. Por exemplo, o Grupo Mateus é forte no Nordeste, né? Mas as lojas Pague Menos também eram as farmácias, agora depois eu vi em Vitória, agora já tem em São Paulo. Mas a questão é, realmente o meu filho perguntou para mim sobre uma locação, né, quando ela estava um pouco acima de R$7. Nosso querido amigo entrou em 7,73. E se a gente fizer uma conta rápida aqui, aí o que acontece? Ela está 10,77. Por 7,73, a gente está falando num lucro em poucos dias de 39%. Aí é aquela história, qual é o seu objetivo, né? Você tem condições de estender um pouco mais? O camarada que está a termo, por exemplo, o que é a termo? Ele tem lá 50 mil na corretora, se posicionou em 200, 300 mil. Por exemplo, está num termo, reduz o termo em 70%, 80%. Fica com a posição à vista ou perto disso. Está numa posição que você pode seguir, é confortável, eu acho que está tudo certo, né? O que fez o ativo aqui? Né? Houve aqui um rompimento falso de 6,61, isso que motivou o nosso racional. Não é exatamente milimetricamente um eixo de W, mas é quase isso aqui no 768. Então havia um alvo inicial, um alvo primário, que é praticamente o objetivo do W, né? Um W meio torto, Cerveró, a 10,63. E atingiu. Então, certamente, Martins, boa parte do pessoal que entrou no racional e está aí com 30, 40, 25, 35% de lucro, já começa a realizar a posição, vender para realizar lucro. Ela está longe da média de 21. Agora sim, um stop técnico. Aqui é 10,63, eu colocaria 10,62. Mas eu acho que mesmo que ela corrija, ela vai mais. Então, por exemplo, o meu filho tem alvo aqui, ó, a 12,84, que é a máxima do dia 11 de novembro. Ok? O alvo dele está aqui e ele costuma deixar a ordem válida até cancelar, inclusive. Aí você não precisa ficar colocando todo dia. E é isso. Fazendo um complemento, né? A gente percebe no semanal 3 soldados brancos, ó, 1, 2, 3 candles amplos,
Aqui foram os candles gêmeos, que eu chamo, né? A gente tem essa autoralidade de nomear os padrões. E é isso. Certo? Muito bom. Querido amigo João Vinícius, bom final de semana, nobre amigo. Final de semana foi de trabalho aqui, a gente fez a mudança, entregamos o imóvel no sábado, né? A pessoa fez a mudança a partir das 8, mas a gente acabou de adequar 1h da manhã, limpar, retirar as coisas. E sábado e domingo passamos ajeitando as coisas aqui e assim continuaremos nos próximos dias, né? Você muda para o imóvel, mesmo sendo imóvel novo, né? Houve a obra aqui de adequação, pô, tem um vazamento aqui, um acolá, a porta de correio ali tem um rolamento que está quebrado, a vaga da garagem tem um detalhezinho, aí você vai acionando os profissionais, em alguns dias vai estar tudo certo. Até pelo tamanho do imóvel, pela complexidade da obra, mesmo sendo otimista e tendo monitorado as manobras aqui, eu esperava até mais um ou outro detalhe, então foi aquém do esperado a quantidade de pequenos problemas, então tá tudo certo. Né? Esses detalhes, bons profissionais conseguem resolver, então vem gente hoje, vem amanhã, e vem instalar a net, e daqui a alguns dias estaremos bem instalados aqui. Também creio que vai chegar nos 126 mil pontos pelo que vem fazendo. Pensando a longo prazo, creio que chegando nesse patamar, volta a cair com tudo para uma forte reversão. Que Deus te guie sempre. Um abração, boa semana para você. Faço minhas as suas palavras, a você e a nossa comunidade. Querido, já começou uma corrente aí do pessoal que está falando que vai cair desde os 100 mil pontos, falando que agora vai cair. Por quê? Porque tem uma inversão na curva de juros norte-americana. Nós estamos de olho, né? Eu acho que hoje o mercado não está fácil. Quando a gente acerta 600 pontos no dólar, acerta tudo no minério, no petróleo, daí a gente acertou a Enalta, parece fácil, né? Acertou 115 mil pontos, acertou 121, o Siri saiu da lata, fala caramba, tá tudo fácil, na verdade não. Primeiro que nós fomos na contramão, nós acertamos praticamente sozinhos, né? Mais uma vez. Agora o mercado não está fácil. Ali no 126 a gente vai ter que ver a conjuntura, fluxo, fundamentos, gráfico, para ver se vai para máximo histórico ou realmente se cai. Então não é uma possibilidade de se descartar. Ok? César Paulo, seu time foi campeão, parabéns. O Abel fez um grande trabalho, eu gosto do Abel. Quero pedir a análise de Tupi leve Alpa para já. Bora que já estou no clima para o jogo de amanhã. Boa mudança, bom final de semana, amigo. Eu estava aqui ontem, Paulo, durante o jogo do São Paulo e Palmeiras, eu estava limpando aqui, a gente tem o fechamento com vidro na sacada, né? Eu estava limpando parte por parte aqui com aquele Vidrex, que é bom pra caramba, a parte interna, externa, e dá um trabalho danado. Aí eu tirei todos os materiais que ficaram de sobra aqui da sacada, desci, limpei com destaque depois. Então a gente está caminhando aqui, trabalhando pouco a pouco para adequar o imóvel. E eu só ouvia o pessoal gritando, né? Era nos trica pra cá e Bambi pra lá. Falei, pô, acho que o Palmeiras tá fazendo gol. E fizeram 4, né? Então foram 2 grandes jogos, né? O São Paulo muito melhor no primeiro, o Palmeiras no segundo. 2 grandes equipes, ótimos treinadores, não é porque eu sou corintiano que eu não vou reconhecer. E o Fluminense está de parabéns aí no Rio também. Então vamos fazer aqui os ativos que você pediu, começando por Tupi 3. Então vamos lá na tela. A Tupi 3 está aqui na nossa tela, é uma empresa, uma forjaria de Joinville que trabalha voltado para o setor imobiliário, setor automotivo. Eu já tive alguns alunos da Tupi, um falava para o outro, toda vez que tinha curso em Curitiba, Florianópolis, o pessoal ia. É um ativo duro de operar, ela está nos moldes ali da M. Dias Branco, da Camil. Ela faz os movimentos bastante abruptos, né? Mas aquela história, César, o ativo a 22, a 20 reais, não, mas o ativo a 17 é uma possibilidade real de compra. Eu acho que faria sentido comprar, apesar de não ser a minha preferência. Minhas preferências são Rapt e Pomo, né, no setor ligado a automóveis. A gente tem Metal Leve. Metal Leve é uma das empresas que nós acertamos todas as operações até hoje, nunca tivemos grandes dificuldades, ela é muito fluida assim no trade. Quando tem candles pequenos assim me desagrada, então eu não entraria, né? Mas entre a compra e a venda eu trabalharia na ponta compradora, porque aparentemente ela
está prestes ali a romper a média de 21 e inflexionar. Agora a Alpa, né, a gente sabe que a minha preferência é Grendene, mas a Alpa é Alpa, né? Quando você pega a Alpargatas, que é uma empresa fantástica, que dá lucro, e você pega o ativo com as médias cruzando-se em modo compra, você tem um rompimento falso de 21,82 e você tem já um zigue-zague ascendente, é compra, indubitavelmente na minha visão. Solange Reis, professor, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Tem um Mastro Bandeira em CSNA3, vamos ver agora. Em BPAC 11, tem uma outra linha de tendência de alta ligando o fundo anterior ao início do canal que você traçou? Se sim, qual a linha mais significativa para a tendência? Muito obrigado, disponha. Então vamos ver primeiramente CSNA3, lembrando que a Semin, né, que é uma co-irmã, faz parte de um dos nossos portfólios. Olha, o mastro bandeira teria que ter um mastro mais amplo e uma bandeira mais curta, mas é o mesmo racional. Estica, depois de tocar numa linha de tendência, e repousa sobre as médias. Então é um racional de mastro bandeira, sim. E sobre BPAC, que faz parte de uma das nossas carteiras, talvez eu tenha traçado aqui no cartezinho. Deixa eu ver, BPAC 11... Vamos ver aqui, BPAC 11. Ela perguntou se tem uma outra linha, então a linha que ela deve estar comentando é essa, que faz parte do alargamento. Tem uma linha de tendência ligando o fundo anterior ao início do canal que você traçou. Seria isso, eu acho que seria isso aqui, acredito. Seria mais ou menos isso? Talvez sim, né? Eu vou estender aqui e vou reforçar. As duas têm sentido, boa observação. Aqui fez um rompimento falso, eu acho que ambas, né? As mais longas geralmente prevalecem, então seria essa daqui reforçada. E ela dando sopa aqui, oportunidade de compra na cabeça do pivô. Certo? ERN Faria, mimeógrafo, ficava até com ressaca depois da prova, ficava com cheiro de álcool, né? Era engraçado que geralmente as provas costumavam ser marcadas, né? Então tinha prova de geografia num dia, história no outro. Só que de vez em quando, principalmente quando a turma tinha algum problema de disciplina, você passava perto da sala dos professores e você sentia o cheiro de álcool. Se era teu professor, a tua professora ou um deles, ali você falava, pô, vai ter prova surpresa. Aí a molecada já ficava em pânico, né? E tinha sempre aquele aluno ou aluna que era mais chegada do professor ou professora que ficava lá passando as provas no mimeógrafo, né? E tinha sempre aquele com a letra mais bonita também ou aquela que passava a lição na lousa. Ronei Lima, bom dia, quando puder, Pomo e Cielo para agora, Ronei. Seja bem-vindo sempre. Saúde e paz a você, um grande abraço ao Wagner Ribeiro, meu xará, ótimo final de semana. O Wagner é um dos alunos que acompanha o trabalho desde a sua fase inicial, embrionária, fico honrado sempre com a presença dele, que é um querido amigo. O Wilson também, o Wilson está sempre aí conosco apoiando, dando força na chuva ou no sol. Eu deixo aqui minha gratidão e reconhecimento, tudo de melhor ao meu xará, ao Wilson e também ao Rony. E vamos estudar Cielo e Pomo 4. Bom, Pomo 4 é sem dúvida, né, a minha preferência juntamente com o Rapt no setor voltado a automóveis. A Pomo é a Marco Polo, eu já estive na Marco Polo desenvolvendo trabalho na minha época de profissional da indústria, como eu estive também na Tramontina, no grupo Tecnovim. E é engraçado, né? Tem um suco chamado Suvalan, que agora você encontra em um ou outro supermercado aqui em São Paulo. Tem uma padaria aqui perto que vende, né? Tem o de maçã, mas o mais fantástico mesmo é de uva branca. E na época que eu visitava o grupo Tecnovim, eles davam lá pra gente tomar à vontade. Eu falava, pô, por que vocês não vão pro mercado de São Paulo? Tal? Eles falaram, pô, mas você não quer representar a gente? Na época eu era moleque, né? Tinha 20... Isso foi em 2000 e... eu trabalhei em 97, 99, 90... Foi entre 2002 e 2003, eu tinha 23, 24 anos, mas hoje eu representaria, mas agora eles já estão aqui. É um suco fantástico, né? Produzido pelo grupo Tecnovim, é uma maravilha mesmo.
Então estive lá na Marco Polo, estive na Tramontina, é uma região fantástica. Então Marco Polo é muito forte na China, aqui no Brasil também, fez um Pierce Line Pattern e agora é aquela história da moleza, pessoal. O ativo sobe, aí na correção é um momento interessante para comprar. É isso, né? Então eu vejo uma oportunidade raríssima, é um ativo que pode buscar 4, 5 reais ao longo do ano. E Cielo, né, ela segue os seus pares internacionais que tiveram uma reação importante também. É aquela velha história que eu falo, mesmo que o ativo pareça morto, não trabalhe vendido. É BO, né? Ah, ela tá meio lenta aqui, eu vou vender a R$ 2,40 para sair a R$ 2. Aí você vai buscar a R$ 3,40. Nunca trabalhe em vendido. Foi um movimento internacional, teve reajuste de taxas. A compra de ouro passou, na minha opinião. A compra de ouro foi nesse dia, ó, dia 8, porque negou a barra do dia anterior. Aí ela fez um pivô de alta e foi embora. Agora, eu trabalharia com stop. Ela atingiu o objetivo curto, que são 3,40. Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior a partir de amanhã. A mínima de hoje 3,32, meu stop estaria em 3,31. Isso a partir de amanhã. Aí você pega a máxima de amanhã, a mínima, né, e trabalha assim no estopar a partir do dia seguinte, sempre trabalhando com stop abaixo da mínima do dia anterior. Entrar agora, né? Quando eu falo seus pares internacionais, por exemplo, ó, a gente tem Pag Seguro, né? Pag Seguro, por exemplo, pessoal, a gente teve numa semana aqui, é que não parece muito porque foi muito amassada, né? Mas, por exemplo, nessa semana subiu 41,55, semana passada 10,48, depois 6,90 e é um movimento internacional, não se limitou a Cielo. Perfeito, então assim eu atendo os nossos queridos e maravilhosos, caríssimos alunos que são a nossa razão de ser, a força motriz, e a presença de vocês é uma honra. Cara, o meu WhatsApp é um caso sério, eu respondo tudo, falo com todo mundo, aí na hora que eu começo a gravar, vem mensagem daqui a colar. Parece que as pessoas adivinham. Se eu conseguir montar uma relação entre meu WhatsApp pipocar e a gravação do YouTube, né? E de repente você consegue, né? Eu vou acertar os números na Mega Sena 5 vezes seguidas. Né? E pouquinho que acerta na Mega Sena lá. Você joga lá, por exemplo, 9, 15, 21, 35, 42, 56. Aí, quais são os números sorteados? 1, 18, 19, 20, 59 e 60. Por isso que ninguém acerta. Aí o outro sorteio. 9, 21, 20, 22, 23, 24. Aí 40 e 41. Por isso que ninguém acerta. São os números mais malucos possíveis. Né? Ambev na tela. A Ambev, ela fez o que ela tinha que fazer, pessoal. Ela foi na parte baixa ali do canal. Aí ela subiu, rompeu, recuou e rompeu o pivô a 14,50. E agora está na média de 5. Se segurar por aí, o ativo pode buscar 17, 18 reais ao longo de abril. Mas não seria uma grande surpresa, por exemplo, um pullback na parte alta aqui do canal. A Ambev tem vida própria, né? Muitas vezes ela trabalha de forma contracíclica, a direção contrária ao fluxo. O caso de B3, né, é uma típica correção, né? O ativo, por exemplo, subiu na sexta, mas aí ele para, por quê? Porque essa média de 21 tem que subir. Então os ativos vão trabalhando, eles vão soluçando para cima, né? Então eles vão soluçando aí para cima. Nesses níveis eu não entraria. Já você pega, por exemplo, o BBAS3, já é interessante para uma compra. Por quê? Porque é uma correção no preço. Ela se aproximou da média de 21 e ela veio na LTA. Então uma correção no preço, ela é diferente da correção no tempo. A correção no preço, ela oferece entrada, né? É o caso, por exemplo, de Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, com Fibonacci, ó, retrações de Fibo. É uma das técnicas que a gente usa na metodologia. De forma um pouco diferente, a gente explica em detalhes na imersão, né? Então, se eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar de forma milimétrica, 35,72 e aqui 32,59. Então, 32,59,
35,72. Então, ela está praticamente entre a retração de 50 e 38,2, é um ponto de compra. Aí eu tenho aqui na tela Bradesco, BBDC4, é ponto de compra também. Por quê? Porque ela está na média móvel de 21 períodos, é uma correção no preço, não é uma correção no tempo como B3SA3. Perfeito? Aí nós temos Itaúsa. Itaúsa já é uma situação intermediária. Não é uma correção no preço, mas também não é no tempo. Está mais para uma correção no preço. E está testando o topo anterior. Ó. A Itaúsa tem aqui 10,63, ela tem 10,67, ela tem 10,58, então é uma oportunidade de compra também. Mas Bradesco, por exemplo, me agrada mais no momento. E Tube, moldes de Itaúsa, testando o topo anterior, se aproximando da média de 21. Essa média vai subindo. Então lembra quando eu falei para vocês, pessoal, na quinta, ó, não esperem grandes movimentações na ponta compradora entre quinta, sexta e segunda. Então é isso que eu estava falando. Aí nós temos Sambi, né? Sambi é um movimento típico de correção no tempo, essa média vai subindo. É bacana para a gente que já está no barco. Para entrar agora, eu acho que não é o ponto ideal. E aí nós temos BPAC, a seguir BPAC sim, porque ela se aproximou da média de 21 e do topo anterior, então uma situação que favorece a entrada, né? E Pose é uma das nossas grandes apostas. Eu não duvido, por exemplo, acima de 9,61 mira 11,48, mas sendo ousado, ó, vamos traçar os possíveis alvos aqui para positivo. Ó, positivo tem resistência a 12,33. Pessoal, confiram lá no Instagram a matéria que a gente colocou do Siri na lata no feed e também as enquetes lá nos stories. A participação de vocês é muito importante porque assim nós aprendemos e crescemos juntos. Essa é a ideia da nossa comunidade. Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Aparecer agora é fácil. Eu queria ver o pessoal aparecendo lá no olho do furacão, no meio da turbulência. Lembra que eu comentei acima dos 120 mil pontos? Todo mundo é amigo do investidor, todo mundo é entendido. E essa galera, né, que migrou para o Bitcoin, porque entendia que tinha fluxo ali, que está voltando agora e abandonou a galera entre os 120 e os 121 mil pontos. Depois que, né, engenheiro de obras prontas é fácil, né? Então, sendo ousado, eu penso em vender o ativo aqui a 15,22. Acho possível ao longo das próximas semanas. Aí temos aqui na tela o IFNC, é uma típica correção no tempo, está trabalhando de forma lateral em torno da média de 5, e percebam que a média de 21 ela já sobe, está acima dos 11,015, protegendo essa região que é um suporte imediato, mas dificilmente vai ser tocado. E nós temos o IMAT, o índice de materiais, que está trabalhando na retração de 38,2 de Fibonacci, tem tudo para formar um fundo por aí e voltar a subir. Aí nós temos o imóvel, índice setor imobiliário, uma grata surpresa, né? Uma reação até antes de esperado a 788,98, isso é muito bom. E hoje está caindo, mas está trabalhando na parte alta do Marubozu, ou mini Marubozu, né, que nós tivemos na sexta. E lembrando que acima de 816,62, pivô de alta, caso consiga concluir esse rompimento. O índice do consumo, aqui tem um gráfico semanal, temos 3 soldados brancos, isso é muito interessante. Vamos colocar aqui o gráfico diário, né? O 4686 é um alvo natural ao longo do mês de abril, né? Lembrando que é possível aqui perceber um pivô de alta 4,209, tá 4,238, e esse aqui é um racional típico do Mastro Bandeira. Deixa eu ver se tem algum recado aqui para vocês, pessoal, alguma coisa que eu anotei para falar coletivamente. E eu acho que o pessoal que mudou lá para o imóvel onde foi alugado, que eu comentei com vocês, passou por algumas emoções de ontem para hoje, porque parece que o alarme está disparado, lá eu estou vendo no grupo. Então o pessoal já teve um batismo de fogo. Esse negócio de alarme é muito sério. Quando eu trabalhava na indústria, eu cuidava disso numa planta que eu gerenciei, né?
Somente um idiota para não corrigir o problema, mas como lá o pessoal é extremamente arrogante, o problema se estende. Eu gosto sempre de passar o meu pensamento aqui para vocês. Quando você tem um problema, o primeiro passo é reconhecer o problema. Se você tiver condições de resolvê-lo, você tem que ter disposição, tem que ter energia e foco para sanar. E se você não souber, você tem que ter a humildade de procurar um terceiro que resolva, ou uma orientação, às vezes até no YouTube. Não, mas quando a pessoa tem aquela empáfia, aquela arrogância, é muito difícil que ela resolva as situações adversas. Inclusive em relação ao alarme, eu falei para o pessoal qual era o problema, quando eu morava lá, e eles disseram que não, e o problema voltou. Mas logo se resolve. Então aqui, por exemplo, no índice de energia, houve uma reação na média de 5, enquanto isso de 21 vai subindo. Essa distância em relação à média de 21 limita uma grande escalada, mas a tendência mantém-se, né, de alta. E aqui nós teremos Small 11, que é o índice de Small Caps, que hoje tem uma leve alta e prepara um rompimento de 124,37, onde fará um novo pivô de alta, mas é normal que repouse, que fique esse movimento mais lento, maroto, e depois ela vai escalando uma vez que se aproximou da média. Petro 4, né? O Flamengo perdeu a final do Carioca, aí o Landim não vai fazer parte do conselho da Petrobras, e aí deu essa confusão, a própria troca de presidência foi posta em xeque, e o ativo sente trabalhando descolado do petróleo na manhã desta segunda-feira. Daí nós temos a Vale, aí na tela, a Vale subindo, né, na esteira do minério. Então o caminho mais natural é que ela atinja 99,43 e rompa esse patamar, acionando um pivô de alta. Então o pivô de baixa, que seria acionado na perda de 98,40, vai ficando para trás. Então aqui a gente inverte, ó. Aí a gente pode entender o movimento como um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Então, na verdade, está mais para um pivô de alta agora. O preenchimento do V deve levar o preço até o 99,43, onde aciona pivô se romper este patamar. A gente tem China 11, não me atrai nem para compra nem para venda no momento. Não está interessante na minha visão e opinião. Estou tomando aqui o meu The Coco Edition Red Bull Sabor Coco e Açaí. Esse aqui para mim é o melhor, junto com o de melancia. E Cury é isso, a ativa esticou. Ela passa por uma correção intermediária, né, entre preço e tempo. A média de 21 vai subindo para ela esticar novamente no futuro próximo. E Cury passa pelo mesmo processo aqui sem novidades. Essas correções abrem oportunidade de entrada na ponta compradora. Local Web, no meu entendimento, ela acumula para explodir o 10,65 e levar junto na mesma pancada aqui 11,29. E Gerdau, pessoal, o ativo já cansou um pouco, a gente tem objetivo definido entre 33,60. Quando vocês forem calcular o preço médio, tem que descontar os dividendos, né? Então 33,60 é um alvo para a empresa que vai trazer um lucro bom, e a partir daqui a gente vai trocar por outro papel. É a minha maior exposição em bolsa, eu tenho um termo que eu fui renovando no ativo, tenho um MM na ação, e vai trazer um lucro bom de todo modo. Depois eu atualizo aí o meu preço médio a vocês. Juros, os juros, eles não parecem ter disposição para subir, né? Lembrando que comprei uma simetria a 11,240, houve a perda de uma LTA e abaixo de 11,165, pivô de baixa. Pivô de baixa por quê? 165 aqui. Eu vou explicar o porquê do pivô de baixa, porque nós temos um topo, um fundo, um topo mais baixo que o anterior. Falando sobre o dólar não tem sinal de fundo, acionou um pivô de baixa na perda de 4,758, então não tem sinal, ele vai caindo, mesmo que seja pouco a pouco, hoje acelerou um pouco mais, ele cai, dá pancada, ele cai, fica de lado, cai, fica de lado e assim vai caindo. O Ibov, uma correção natural, né? Houve o rompimento de 120,835, agora há um pullback, né? Ou seja, um ponto que era resistência testado como suporte. O BOVA 11, a gente vai ver o mesmo desenho, né? A região de 116,25 testada como suporte, o objetivo do alargamento plenamente atingido. Então eu vou apagar aqui a cunha, vou apagar o alargamento, lembrando que a gente tem uma simetria plenamente favorável à alta, né?
Inclusive eu repliquei aqui a cunha como se você tivesse um espelho. E o mini índice não será diferente, né? O mini índice ele faz um pullback na linha superior do alargamento. Eu vou apagar aqui também para deixar o gráfico sempre o mais limpo possível, né? Então esse tipo de correção como de hoje é totalmente natural e também admissível. Aqui no intraday eu tinha mostrado, né, esses pontos circulados são suportes na minha visão, por isso que tem uma briga grande aí. Eu vou fazer o vídeo hoje completo, pessoal, de uma vez, porque à tarde eu vou estar envolvido aqui com a adequação do imóvel aqui que a gente mudou. E também vem o pessoal da NET aqui e coisa e tal. Então já vou gravar tudo agora. O que eu percebo é que nós temos um W, né? E o eixo desse W está aqui a 121,600. Parece aqui um fundo duplo, né? Levemente aqui inclinado. Padrão da alavanca é o que me parece aqui. Perfeito? E aí temos o milho, a gente está de olho do milho, acho que a entrada vai ocorrer no momento oportuno. Hoje está caindo, eu estou de olho, pode ser que tenha comando até hoje. De repente à tarde é possível sim. É o CCM K22, eu devo entrar alguma coisa entre 10 e 15 contratos, eu tenho que ver a minha margem aqui na corretora. Bacana, então eu fiz todos os comentários, fiz os ativos fixos, agora eu vou partir para os estudos que a gente faz aqui como tomando o TradingView como base. Acho que não tem mais nenhum recado aqui, nada de forma coletiva. Só o pessoal falando do alarme lá no antigo prédio. Muito bem. Muito bom. Então é isso, vamos lá falando. Bolsa da China não funcionou porque foi feriado. Bolsa do Japão é aquela história, né? Teve um movimento forte, esticou. Aí ela está abaixo de um topo anterior, aí tem gap aqui para fechar aí a média, então o ativo ele fica confuso, né, o benchmark, mas a tendência é de alta, independente se tiver correção. O minério de ferro faz um movimento... Cara, se o TradingView não travar nos últimos dias, não é o TradingView. O minério de ferro, pessoal, respeitou uma LTA e acionou um pivô de alta, né? No rompimento de 15155, a tendência é buscar 171 dólares aqui nos próximos dias. O petróleo, ele se aproximou aqui, o WTI dessa LTA e está repicando, respeitando a região de fundo. Na verdade, o Brent e o WTI, ele cravou aqui na LTA e está reagindo, pode ser que tenha continuidade desse movimento olho vivo na Ucrânia. Os títulos de 10 anos americanos não tem trégua, né? Nem chegou a tocar a média de 21, já está subindo de novo. Somente se tiver um topo mais baixo que o anterior e depois a perda de 2.309, vem realmente na média, então o 2.200 como alvo muda um pouco aqui a conjuntura. Vai ter ata do Federal Reserve na quarta-feira. Curiosamente, né, o índice Nasdaq está subindo forte, geralmente ele trabalha de forma inversa em relação aos títulos americanos de 10 anos. Né? É natural porque o movimento de alta forte corrige, busca apoio em algum ponto anterior, no caso aqui foi esse topo marcado dia 16 de fevereiro, o S&P fez a mesma coisa, mas não chegou a tocar o topo do dia 16, porém se aproximou, e a gente tem o Dow Jones, a tendência é que desenvolva um movimento de alta. Se aproximou de média, teve o padrão da alavanca aqui, um fundo um pouquinho mais alto que o anterior. E aí o VIX em leve queda, o índice do medo, Volatility Index, né, não consegue desenvolver um movimento de recuperação, sinal que tem pressão vendedora, e o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, vai caindo aqui, derretendo. O EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, mesmo com a distância de média, não arrefece. Isso é sinal de muita força. Aí temos Bolsa do Reino Unido também, ó, tendência de alta, a média de 5, padrão do varal segurando o preço. E nós temos a Bolsa de Paris, testou os topos anteriores aqui, respeitou. Eurostock 50 segurando na média de 21, padrão da alavanca também, ó. Perfeito? Tem até um mini canal aqui.
ou melhor dizendo, né, tem um alargamento, e o índice DAX vai subindo pouco a pouco. É possível traçar também um mini alargamento no índice DAX, onde começou a minha história na bolsa. Então, de valores, não tende a buscar a parte alta. Uma das boas surpresas do dia é o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, rompendo o pivô de alta aqui em 1152. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, fez um fundo triplo e vai subindo. O DXY deve encontrar essa linha nos próximos dias, seria o caminho mais provável. Perfeito. E aí, Bovespa em dólares, como o EWZ não corrige, ele vai subindo passo a passo. E aí, farei em seguida aqui as carteiras Ouro e Pocket. Então, carteira Ouro. Hoje é dia de correção, né? Então, teve uma situação relevante sobre a Pets. Eu compartilhei aí no informe cenário. Pets é para o alto e avante, rompeu a cunha, vai galgando degraus aqui. Semin também está muito atrasado em relação ao minério. A tendência é que Semin rompa 6,33 e comece um movimento de alta mais forte e consistente. Então vamos traçar uma linha aqui em Semin. Isso é uma cunha, uma mega cunha que, se for rompida, coloca a empresa num outro patamar, num território comprador. E nós temos Grendene, né, que faz parte da carteira Ouro. É um grande acerto que nós tivemos. Pô, tá subindo bem, só que ainda tem muito mais espaço para subir. Então a gente vai tocando o barco. Mas entrar aqui já é complicado, aí já não faz muito sentido. Aí tem JHSF, que também é outra que tem um amplo espaço para subir, mas para entrar agora é complicado, né? É mais para administrar a operação para quem já está no barco. E aí Honey é aquela empresa que cansou um pouco já, mas está para romper uma cunha. Se a gente for fazer modificações na carteira, é uma candidata, né, a ser substituída. Porto Belo já não, tem um perfil que nós acreditamos muito, fundamentos descontados, está rompendo agora um triângulo, né? E aí nós temos Rail, que também acreditamos muito, está rompendo um triângulo menor, está rompendo uma LT bem importante. E Natura é uma ação que a gente acredita que feche o gap, talvez no mês de abril. Pô, você está falando que a empresa vem a R$40 no mês de abril, eu acho que é uma possibilidade, sim. E a CEPR11 é aquela empresa que também a gente está no lucro, mas também cansou. Ela é candidata a ser substituída, assim como o Honey. E aí eu vou falar da carteira Imersão Pocket. Rapt, uma das minhas preferências junto com Marco Polo, do setor ligado a automóveis. Eu entendo que Rapt corrigiu, deu oportunidade para vir aqui romper 11,31, cabeça de pivô, um mega pivô. A gente vê aqui o mastro. YDUC, a mesma história, né? É praticamente aqui um mastro bandeira, então ela tende aqui a romper, e além do mastro bandeira vai romper um alargamento, que não é qualquer coisa. E Santos Brasil, uma das joias que a gente tem no portfólio. Mastro bandeira também na veia, ativo muito barato, com potencial de buscar R$9, R$10, se o mercado realmente continuar com viés positivo. E Soja 3 é uma candidata também a ser substituída, deixar o portfólio, não desenvolve. Uma vez a gente fez uma operação parecida em... eu acho que foi... Eu não me lembro qual que foi o ativo, se foi Agro 3, e o ativo não ia. Aí a gente saiu fora, é um setor complicado, os drivers são muito complexos, né? Já BKBR3, Mastro Bandeira, né? Segurou na média de 5. Gemate é a única ação que a gente tem peso dobrado em carteira, Mastro Bandeira também. Tem praticamente um ombro cabeça ombro invertido aqui escondido. Smart Fit passa um otimismo muito grande, essas correções eu as entendo como oportunidades quando a ação já tem um outro viés. E nós temos Caixa Seguridade, que é um ativo duro também de operar, é uma das candidatas a serem substituídas e ela está aqui na média de 21 no topo anterior. Por enquanto, minha interpretação é que ela gera oportunidade de compra para quem está de fora nesse patamar. E para a gente finalizar, a carteira Fly USA.
Tesla, né, reagindo bem, né? O Elon Musk teve uma compra de ações aí do Twitter, aí a Dogecoin dele está subindo, assim como a Tesla, e é um mastro bandeira, né? Todo mastro bandeira é pivô de alta também, no estágio da sua evolução, está rompendo 1114,77 para o alto e avante. Mercado Livre, uma das nossas grandes apostas, eu sou fanzaço na empresa, então, na minha visão, a simetria favorece a alta, tem um grande movimento de acumulação. Se a gente for observar aqui de forma mais detalhada, tem tem um triângulo ascendente, na verdade, aqui, né? Então, e é o mastro bandeira em formato flâmula, no caso. Aí nós temos Apple, né? Uma correção rápida, o ativo já volta a subir, tem um grande potencial também, estamos otimistas. E XP, a gente tem exposição no Brasil, a BTG lá fora em XP. O ponto de XP é esse aqui, ó, e a mínima do dia 23 a 30,50, acima deste ela teria uma penetração falsa aqui desse M e um amplo espaço para subir. A AMD começa a incomodar, eu acho que tem potencial, mas o ativo não desenvolve. É impressionante aqui, é candidata a ser trocada na carteira Fly USA também. Né? GM eu já vejo um potencial grande e eu penso que vale a pena manter o ativo em carteira ainda. Eu vou traçar aqui uma linha de tendência de alta. É praticamente aqui um mini canal. Um alargamento também, essa ainda faz sentido. JP Morgan eu acho que faz também, está muito barato. Né? Ela fechou esse gap que nós vemos aí na tela. Né? O gap foi fechado a 13355, fechou hoje. E CAT, né, um dos nossos acertos, correção até a média, deve continuar o movimento de escalada, é importante que preserve 216,54 como suporte, e MME, que é o fluxo para mercados emergentes, que é 3M, eu acho que ainda vale também uma exposição. Deere & Company, idem, correção até a média, é interessante que se mantenha acima de 408,30 para não acionar pivô de baixa, e X, um dos nossos grandes acertos, uma correção absolutamente normal, proporcional ao movimento anterior, mantemos em carteira com serenidade também. Então é isso, pessoal. Saúde e paz a todos, uma ótima semana. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Professor Wagner Caetano, melhor amigo no investidor. Nada resiste ao trabalho, vamos em frente. Siri saiu da lata, valeu.